Olá, boa noite. Você que está nos assistindo, acessa aí o nosso canal do Dunk Entrevista. Hoje estamos aqui para falar um pouco mais sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. Isso tem total relação com o nosso Commodities Insights e você vai ver agora numa apresentação rápida que a gente trouxe algumas informações relevantes para você tomar sua decisão e entender o que está acontecendo no mundo e no mundo agro. Fique atento e, caso você goste do nosso conteúdo, por favor, dê a sua curtida, se inscreva para você conseguir ter acesso à informação de relevância e que agregue no seu dia a dia, você produtor, ou empresas que tenham relação com commodities, dólar, taxa de juros e entre outras que está expostas à volatilidade de preços. Vamos lá. Bom, falando um pouco mais sobre essa possível guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é extremamente importante aí no jogo geopolítico, porque a Ucrânia tem sua importância em relação aos gasodutos que passam por ela e transmite gás e energia, né, naturalmente energia, para a Europa. E também, pensando no mundo agro, o que esses conflitos podem gerar de reflexo no agronegócio brasileiro. Então, a gente conseguiu esse mapa que mostra muito bem onde estão as tropas russas em relação à Ucrânia, né? Então, a gente circulou essas regiões onde tem maior relevância porque são tropas recém-chegadas e também aonde possui já algum tipo de tropa, né, uma unidade permanente. E a gente vê a Crimeia, que foi anexada à Rússia em 2014 em uma outra crise política. E por que eu estou mostrando esse mapa? Porque logo em seguida eu quero mostrar um mapa de produção de trigo e milho. Se vocês se recordarem, os principais pontos estavam aqui, aqui e aqui. Então, olhando principalmente o milho, também é uma região muito produtora de milho e também de trigo. Representa quase 5% da produção mundial de trigo e de milho, o que é uma proporção relevante. E por que isso impacta o agronegócio brasileiro? Porque a relação entre milho, trigo e soja é muito próxima, elas têm correlação alta, porque uma compete com a outra. Então, eu posso pensar que um produtor de milho ou de soja nos Estados Unidos, ele pode repensar em plantar trigo, o trigo de primavera, que é plantado a partir de abril e maio, na sua propriedade, porque a gente está tendo altos preços de milho, né? Aqui, se você for ver, a gente está tendo as máximas dos últimos 10 anos. Então, é um valor relevante e o produtor pode deixar de plantar soja ou milho para plantar trigo, por exemplo. Então, o que a gente pode observar? Se a gente tem uma diminuição da oferta mundial de milho e trigo por conta do risco de uma guerra, né? Ou seja, esse produtor de milho que vai plantar agora, a partir de abril, os próximos meses, já está começando a se preparar para esse plantio, será que ele pensando que a terra dele vai ser invadida, ele vai plantar alguma coisa? Provavelmente não, né? Então, isso afeta e muito a parte fundamentalista das bases, né, de oferta do mercado. Outro ponto importante, porque qual que é o reflexo dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia para nós brasileiros? Somos os principais exportadores de soja, café, açúcar, carnes para o mercado russo. Então, isso, caso haja alguma guerra, por exemplo, os Estados Unidos ou outras grandes potências podem tentar buscar uma sanção econômica, ou seja, vamos bloquear a economia da Rússia para que ela retorne a essa ideia de ataque à Ucrânia, né? Então, o que acontece é o seguinte: o Brasil, tem esse lado comercial com a Rússia, caso os Estados Unidos fale assim, gente, não podemos mais negociar com a Rússia, você acha que o Brasil ia preferir ficar do lado dos Estados Unidos ou Rússia? Eu acredito que dos Estados Unidos. Então, a gente deixaria de vender, por exemplo, soja para a Rússia. Esse é um outro ponto importante, e sobraria uma boa quantidade de soja no Brasil, porque a gente deixaria de ter esse mercado, assim como carnes e outras commodities. E outro ponto extremamente relevante, que foi parte da visita do presidente à Rússia, é a questão dos fertilizantes, né? A Rússia, se vocês forem ver, é a quarta maior reserva de fósforo no mundo e principalmente também controla boa parte do potássio do mundo. Se você juntar a Bielorrússia, que é praticamente a Rússia, né, eles são extremamente aliados, juntando com a Rússia, dá praticamente 35% da reserva do mundo. E outro ponto também extremamente importante, eles são grandes produtores de adubos nitrogenados.
esse complexo, né, o NPK que a gente fala na agricultura, é extremamente importante para qualquer tipo de cultura, ou seja, pode ser alface, né, para a nossa alimentação diária, tomate, mas também para soja, milho e outros vários produtos agrícolas. Então, a gente vê que, por exemplo, o nitrato de amônio, 98% vem da Rússia. A gente tem uma grande dependência deles nesse sentido. E a gente já vem sofrendo com essa falta de produto por sanções econômicas, que é aquilo que a gente falou. Vamos dizer assim, o jogo político, né? Eles organizaram para que ninguém comercializasse com a Bielorrússia, por exemplo, que é um grande fornecedor de potássio. Então, ninguém compra dela, não tem aonde comprar, e a gente vê o potássio em níveis históricos, né, de preço. Então, em 2021 a gente viu o preço crescendo e 2022 a gente mantém esse preço, né? Assim como para outros fertilizantes como o MAP, e a ureia desceu um pouco, mas ainda assim continua com alto preço, de alto preço e alto custo para o produtor. Queria agradecer quem nos acompanhou e caso você tenha gostado, por favor, dê o seu like, compartilhe aí com seus amigos. E o resumo disso tudo é que existe volatilidade de preço, tanto para o seu custo quanto para talvez a sua venda, né? A gente não sabe o que vai acontecer aí a curto prazo quando a gente tiver a colheita da soja e do milho. A colheita da soja já está rolando do milho, então caso você tenha margens positivas com esses níveis de preço que a gente estaria trabalhando, tanto para agora quanto para preços futuros, eu acho interessante você trabalhando já alguns mecanismos de hedge para travar ou o seu custo ou a sua receita. Fique atento com esses pontos de volatilidade que pode gerar algum estresse no mercado, tá bom? Sou Pedro de Carmo, agradeço a sua presença e estamos dispostos a apoiá-lo no seu negócio.